13 coisas que alguém inteligente nunca diz. Mas antes, mantenha esses 7 segredos a todo custo, uma história curta que abre a mente. Era uma vez, em uma pequena cidade situada em um vale tranquilo, onde vivia um sábio ancião. Apesar de ser reconhecido por sua perspicácia e sabedoria, o sábio levava uma vida humilde, passando seus dias contemplando em silêncio os mistérios da existência. Pessoas de perto e de longe vinham em busca de seu conselho em assuntos grandes e pequenos, muitas vezes partindo com a mente iluminada e o coração leve. Um dia, um jovem inquieto e curioso visitou o sábio. Esse jovem era conhecido por sua fala incessante, sempre ansioso por compartilhar histórias de suas viagens, observações e opiniões com qualquer um disposto a ouvir. No entanto, no fundo de seu ser, existia um descontentamento persistente, um vazio que as conversas intermináveis não conseguiam preencher. Após observar o recém-chegado por um tempo, o sábio propôs um desafio para ele viver em silêncio por 7 dias. A cada amanhecer, o sábio compartilharia uma sabedoria, mas lembrando sempre que não eram histórias para contar, mas verdades para viver. Ele aceitou o desafio. No primeiro dia, ao sol brilhar o horizonte, o sábio disse: "Nunca revele os segredos dos outros. O que é contado em confiança deve permanecer em confidência. Trair a confiança semeia sementes de discórdia e destrói os relacionamentos." O jovem andarilho ouviu atento, internalizando a lição. No segundo dia, o sábio compartilhou: "Não revele todos os seus planos. Nem todos desejam o seu sucesso, e ao compartilhar suas intenções com qualquer um, pode atrair obstáculos desnecessários. Deixe que seus feitos falem por si mesmos." Novamente, o jovem assentiu, desta vez com mais reflexão. No terceiro dia, o sábio disse: "Evite compartilhar suas queixas pessoais com qualquer um. Espalhar a negatividade apenas alimenta o ressentimento e não resolve os conflitos. Busque a reconciliação ou o perdão, mas não permita que o veneno se propague." Mais uma vez, o jovem internalizou a sabedoria. No quarto dia, o sábio transmitiu: "Não se vanglorie de seus atos de bondade. A verdadeira generosidade não busca recompensa ou reconhecimento. Deixe que a ação seja sua própria recompensa e permita que suas ações criem ondas de boa vontade invisíveis, mas profundamente sentidas." O jovem sentiu uma profunda sensação de paz, começando a compreender a profundidade da sabedoria compartilhada. No quinto dia, o sábio aconselhou: "Abstenha-se de discutir os defeitos e erros dos outros. É um hábito destrutivo que leva ao orgulho e ao ressentimento. Em vez disso, busque compreender e empatizar, pois todos somos humanos, igualmente imperfeitos." Um sentido de empatia inundou o rapaz, que ouvia atentamente, aumentando sua compreensão. No sexto dia, o sábio aconselhou: "Nunca expresse seus medos sem motivo para qualquer um. Expressá-los frequentemente sem filtro amplifica o poder dos outros sobre você. Em vez disso, busque entender sua origem e enfrente-os com coragem." Pela primeira vez em sua vida, o jovem aprendiz começou a sentir a força no silêncio e na introspecção. No sétimo dia, enquanto o sol se elevava em uma sinfonia brilhante de cores, o sábio compartilhou a sabedoria final: "Evite fazer de sua riqueza ou posses um tema de conversa. Elas não definem seu valor ou caráter, e sua exibição convida à inveja e o materialismo. A verdadeira riqueza reside em seu coração e mente e não em seu tesouro." Com isso, a semana de silêncio terminou, e o jovem foi transformado. Não sentia mais a compulsão de preencher o silêncio com palavras, encontrando satisfação na quietude, sabedoria na introspecção e força na resistência silenciosa. Agradeceu ao sábio e partiu, não com uma história para contar, mas com uma profunda compreensão para viver. Assim, a história ilustra as 7 coisas que devemos guardar para nós mesmos, não como segredos, mas como princípios para uma vida harmoniosa e respeitosa. E são elas: os segredos dos outros, os planos pessoais, os agravos, os atos de bondade, os defeitos dos outros, os medos pessoais e a riqueza ou posses. Agora que já aprendemos sobre essas 7 coisas importantes que são fonte de sabedoria, iremos ver nesse momento as 13 coisas que alguém inteligente nunca diz. A inteligência de uma pessoa não é medida apenas pela sua capacidade intelectual ou suas notas, mas sim pela sua sabedoria, sua habilidade na tomada de decisões, seu critério e controle emocional.
Uma pessoa sábia é alguém que pensa cuidadosamente antes de falar, para evitar dizer algo inadequado, pois uma frase incorreta pode causar uma má impressão nas outras pessoas. Vamos ver agora a primeira coisa que alguém inteligente não diz. Mas antes, continue assistindo, pois no final lhe mostrarei 5 segredos notáveis do silêncio. Número 1. Fofocar e espalhar boatos. A fofoca e a disseminação de boatos são coisas que uma pessoa sábia não faria. Ao revelar segredos, o fofoqueiro compromete a confiança alheia, minando os alicerces dos relacionamentos. A sabedoria reside na lealdade e na capacidade de manter informações confidenciais em segredo, demonstrando respeito pelos outros e preservando a integridade das relações interpessoais. O homem fiel, ao contrário do fofoqueiro, compreende que a confiança é uma virtude valiosa, que deve ser cultivada e protegida, contribuindo assim para a construção de laços sólidos e duradouros. Número 2. Palavras precipitadas. Uma pessoa sábia não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Alguém com sabedoria sabe controlar sua língua e pondera suas palavras para não causar danos a si mesmo ou a terceiros. Expressar palavras precipitadas muitas vezes resulta em consequências indesejadas, refletindo impulsividade e falta de consideração. Uma pessoa inteligente evita proferir palavras sem ponderar as possíveis implicações, reconhecendo que a comunicação impetuosa pode causar feridas emocionais e desentendimentos. A sabedoria está em escolher cuidadosamente as palavras, utilizando-as como ferramentas de construção e cura, em vez de instrumentos de destruição, como muitos estão fazendo. Número 3. Fazer provocações. Existem pessoas que adoram provocar os outros e causar problemas. Você conhece alguém assim? Evitar provocar discussões e contendas demonstra a inteligência emocional de um indivíduo, pois ele reconhece que a busca por confrontos muitas vezes resulta em tensões desnecessárias e em desgastes nas relações. E ainda mais hoje em dia que tudo está bastante perigoso. Em uma pequena discussão, às vezes, acontecem tragédias. Uma pessoa sábia reconhece isso. Ela compreende que a comunicação eficaz não se baseia em argumentos acalorados, mas sim em diálogos construtivos e respeitosos. É melhor ter paz do que razão. Deixe que os tolos e soberbos briguem por ela. Siga em frente sem prejudicar ninguém, porque a lei da semeadura vem mais cedo ou mais tarde. Número 4. Mentir. Todos nós mentimos uma vez ou outra, e em alguns casos a mentira é necessária. Por exemplo, em casos extremos, quando a verdade pode colocar alguém em perigo iminente, ou quando pode desencadear conflitos sem propósito ou causar tensões irreparáveis. Mas, infelizmente, existem pessoas que a sua vida parece ser movida por mentiras. Uma pessoa inteligente compreende que a honestidade é a base de relações duradouras e saudáveis. A mentira não apenas mina a confiança, mas cria uma teia complexa de falsidades que eventualmente se revela insustentável. Número 5. Zombar dos outros. Muitas pessoas zombam dos outros por motivos muitas vezes fúteis, como cor da pele, crenças ou classe social. Essa atitude é uma prática que revela não apenas falta de empatia, mas também uma ausência de inteligência emocional. Pessoas inteligentes reconhecem que o respeito mútuo é essencial para construir relações saudáveis e produtivas. Alguém tolo não mede as consequências de seus atos, preferindo ofender e até serem presas para afetar ou ferir o outro de alguma forma. A zombaria muitas vezes denota inseguranças pessoais e é uma estratégia inadequada para lidar com diferenças. Uma pessoa sábia evita essas atitudes e opta por promover um ambiente de respeito e tolerância. Número 6. Prometer algo precipitadamente. Não existe nada mais frustrante do que contar com alguém que te prometeu algo e essa pessoa não cumprir o que foi combinado. E isso é comum para algumas pessoas que têm o péssimo hábito de prometer e não cumprir. Uma pessoa inteligente compreende a importância de cumprir compromissos e reconhece que fazer promessas impulsivas pode resultar em dificuldades futuras. Alguém sábio irá avaliar adequadamente as próprias limitações e compromissos antes de assumir responsabilidades. Número 7. Palavras inflamadas pela raiva. Se deixar-se levar por palavras em uma situação de conflito ou discussão é algo bastante complicado, pois pode causar problemas irreversíveis. Expressar palavras inflamadas pela raiva é uma prática que revela uma falta momentânea de controle emocional e pode ter repercussões duradouras nas relações interpessoais. Uma pessoa inteligente compreende que a raiva é uma emoção passageira e, portanto, evita comunicar-se impulsivamente durante momentos de intensidade emocional.
Já ouviu o ditado "quando um não quer, dois não brigam"? Pois é. Uma pessoa sábia prefere se retirar da discussão, mesmo com razão, para evitar perder a mesma, com palavras sem filtro. Alguém inteligente prefere se acalmar e reorganizar sua mente, para depois defender seu ponto em uma conversa. Número 8. Julgar a aparência de alguém. Detalhes sobre a aparência dos outros são território delicado que um indivíduo sábio jamais exploraria. Pessoas inteligentes sabem que expressar opiniões sobre a aparência física de alguém pode ser prejudicial e ofensivo, e isso norteia a sabedoria. Em vez de se envolver em comentários superficiais, uma pessoa sábia opta por abster-se, reconhecendo que tais observações podem gerar desconforto e impactar negativamente as relações. Diante de sinais de que a aparência de alguém está mostrando que as coisas não vão bem, um sábio demonstra prudência, buscando maneiras discretas de oferecer apoio, evitando assim constrangimentos desnecessários. Afinal, a verdadeira sabedoria reside na sensibilidade para evitar causar impactos negativos. Número 9. Religião ou crenças. Dar opinião sobre a crença de outras pessoas, um terreno sensível que uma pessoa sábia evita explorar. Reconhecendo a diversidade de crenças e respeitando as opiniões divergentes, o inteligente maneja com cuidado seus comentários sobre questões religiosas. Ao ter suas próprias convicções, ele escolhe viver de acordo com suas crenças, mas ao mesmo tempo compreende e respeita a existência de diferentes pensamentos. A sabedoria revela-se na capacidade de evitar ser ofensivo, bem como de abster-se de impor suas crenças aos outros. O sábio compreende que o respeito mútuo é fundamental quando se trata de assuntos tão pessoais e profundos como crenças e religião. Número 10. Se expor nas redes sociais. Divulgar cada detalhe da vida nas redes sociais é uma prática que um indivíduo inteligente evitará. Em um mundo onde a tendência é compartilhar cada conquista, meta, sonho ou fraqueza, a sabedoria reside na moderação. A exposição excessiva de aspectos pessoais pode não apenas diluir a autenticidade, mas também comprometer a privacidade. Aqueles que valorizam a sabedoria compreendem que nem todas as realizações precisam ser proclamadas, nem todas as metas reveladas publicamente. Optam por um equilíbrio cuidadoso entre compartilhar e preservar a intimidade, reconhecendo que a verdadeira riqueza muitas vezes reside na discrição. Número 11. Não se gaba de suas habilidades. A verdadeira inteligência é discernida pela humildade, e aquele que realmente possui sabedoria não se vangloriará proclamando ser o mais sábio de todos. A facilidade em aprender novas habilidades e adquirir conhecimentos é, sem dúvida, uma vantagem valiosa. Contudo, a verdadeira destreza na inteligência se revela na modéstia. Pessoas genuinamente inteligentes evitam demonstrar arrogância, cientes de que a superioridade é autopromovida e o menosprezo aos outros não são bem recebidos. Número 12. A culpa não é minha. Uma pessoa inteligente evita desculpar-se dizendo coisas como "não foi minha culpa", quando as coisas não seguem como esperado. A inteligência se manifesta na capacidade de realizar uma introspecção construtiva, analisando as razões por trás dos resultados insatisfatórios. Em vez de atribuir todos os infortúnios a fatores externos além do seu controle, a pessoa inteligente reconhece a importância de assumir responsabilidade por suas decisões. Número 13. Expor todas as suas insatisfações no emprego. Alguém inteligente não se expressará sem filtro a todos dizendo "odeio meu trabalho". Se as condições de trabalho não forem satisfatórias, procure soluções e não mais problemas para você, pois isso pode criar uma imagem negativa e gerar consequências irreversíveis. Em vez disso, a pessoa inteligente procura alternativas para mudar a situação, mas opta por manter o silêncio enquanto as coisas estão em andamento. A compreensão de que expressar pensamentos negativos não contribui para resolver a situação problemática revela a sabedoria de agir com discrição nas insatisfações profissionais. E agora vamos ver um assunto de extrema importância: os 5 benefícios notáveis do silêncio. Número 1. Falar demais faz você perder o respeito. É inegável que o excesso de palavras pode minar o respeito que as pessoas têm por você, contrariando a crença equivocada de que falar abundantemente transmite autoridade e confiança. Estudos revelam o contrário. A probabilidade de proferir algo ofensivo aumenta consideravelmente, gerando desconforto, irritação e desconfiança entre os interlocutores. A recomendação é ouvir com atenção, ponderar antes de falar e evitar mal-entendidos.
Essa postura não apenas preserva o respeito, mas também confere uma imagem de sabedoria e segurança no que é expresso. Número 2. O silêncio te torna mais intimidador. Em um mundo onde o poder é muitas vezes um jogo de aparências, o silêncio emerge como uma ferramenta intrigante para se tornar mais intimidador. O livro As 48 Leis do Poder ressalta que, ao dizer menos do que o necessário, cria-se uma aura de mistério e força que transcende a simples expressão verbal. Observamos que indivíduos carismáticos e poderosos não se destacam por suas palavras em excesso, mas pela habilidade de ouvir atentamente, analisar e escolher as palavras com discernimento. Seguir o conselho de Pitágoras, fica em silêncio ou deixa tuas palavras valerem mais do que teu silêncio, revela-se como uma estratégia para adquirir um poder silencioso. Número 3. Você será sempre uma ótima companhia. A arte de se tornar uma ótima companhia reside na habilidade de ouvir com atenção. Ao aprimorar essa habilidade, não apenas se estabelecem vínculos mais fortes com os outros, mas também você se torna mais discreto e poderoso. A maioria das pessoas valoriza ser ouvida com genuíno interesse, o que, além de fortalecer relacionamentos, reduz a probabilidade de proferir palavras indelicadas e, de quebra, você ganha influência e poder. Número 4. Os outros sempre irão querer te ouvir. Quando você se expressa apenas quando necessário, evitando críticas e discórdias, torna-se alguém cujas palavras têm um valor singular. Aqueles que utilizam o silêncio ao seu favor são reconhecidos por sua sabedoria e conhecimento. Cada palavra que emana de uma pessoa que escolhe suas expressões com cuidado é percebida como significativa e digna de atenção. Número 5. Expert em linguagem corporal. Use o silêncio estratégico. Durante a conversa, o silêncio em momentos estratégicos permite você observar e decifrar se alguém está sendo sincero através de suas expressões físicas e da maneira como se comunica. A linguagem corporal, por vezes, é mais honesta do que as palavras, oferece pistas valiosas sobre a veracidade das declarações. Então, observe. Se você gostou desse vídeo, tenho algo especial para compartilhar com você. Recomendo a leitura do meu e-book, O Poder do Silêncio segundo Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Neste livro, descubra a importância do discernimento nas palavras e como o silêncio estratégico pode fortalecer relacionamentos, evitar conflitos desnecessários e proteger nossas conquistas. Encontre o e-book no link na descrição e no comentário fixado. Existe alguma informação interessante sobre o tema que, em sua opinião, não foi citado? Deixe nos comentários, adoraria ler sua opinião. Compartilhe esse vídeo com um amigo que deveria saber mais sobre esse tema. Preparei esses vídeos especialmente para você.